O tema desse momento será os desafios éticos na prática médica contemporânea, quando a ciência e a fé se confrontam. Exatamente essa continuidade do que o Dom acabou de nos colocar, tá bom? Então vamos juntos. Deixa eu registrar, o padre pediu e eu já ia passando para ele. Camila Ribeiro, por favor, fique de pé para os nossos convidados. Camila Ribeiro, a segunda-dama do Estado. Fez questão de estar presente. Lucas me mandou mensagem hoje pela manhã, ficou de também estar aqui, mas ainda não chegou de Cabaceiras. Mas muito obrigado pela atenção e pelo carinho de vocês. Aproveitando aqui o trabalho de Camila, esse projeto dela ultrapassa qualquer questão política. Esse projeto, antes que aconteça, é uma coisa sensacional. Inclusive, eu acredito que vocês devam já ter ouvido falar, a gente precisa valorizar essas iniciativas. É um trabalho de prevenção, é um trabalho contra a violência à mulher. E realmente tem sido uma coisa de uma capilarização muito importante, porque realmente naqueles lugares mais esquecidos, ali está também um problema social gravíssimo de violência contra a mulher. Então, Camila tem um testemunho sobre isso e tem uma vivência e um trabalho maravilhoso sendo desenvolvido. Deus te abençoe, minha filha, que esse projeto salve a vida de muitas pessoas e traga dignidade a tantas mulheres. A gente falando aqui de dignidade humana, né, Dom Antônio? Olha, minha gente, nesse momento também vocês vão poder fazer alguma pergunta. É claro que de uma maneira limitada por causa do tempo, mas a gente vai poder partilhar aqui também algumas coisas. A doutrina social da igreja, como o Dom Antônio estava falando agora, ela garante que a ação moral, ética e moral do católico, do cristão, inserida na sociedade, seja não só um direito, mas, sobretudo, um dever de quem é cristão. E a gente vive hoje, Dom Antônio falava muito bem, numa época em que, em nome de determinados direitos, as pessoas esquecem os seus deveres. Desculpe, isso serve também para nós, católicos. Nós esquecemos dos nossos deveres de evangelizar, de transmitir os valores da nossa fé, inclusive e principalmente na profissão de vocês. Então, doutora, eu queria começar assim com essa pergunta e depois a gente vai facultar aqui a palavra. Qual é o ponto? Onde é que a gente pode chegar? Veja só, a senhora mostrou um vídeo aqui agora que às vezes é até impactante para os profissionais da saúde, que são constrangidos, ameaçados, intimidados. Muitos nunca tiveram, desculpe, eu tenho que dizer, a coragem de dizer a um paciente: Deus te abençoe. Não é por maldade de ninguém que está aqui. Não é por maldade. É porque estamos tão mergulhados nessa coisa de Estado laico e de que a gente não pode invadir o sentimento religioso das pessoas ou a não religião das pessoas, e a gente acaba se privando disso que é um dever nosso, obviamente sem ferir o direito de ninguém. Qual é o ponto? Onde é que a gente pode chegar? Onde é que a gente pode ser cristão, manter a nossa identidade, obviamente sem estar atacando, ferindo ninguém, pelo contrário, mas trazendo um conforto e a mensagem de Deus para essa pessoa? Eu penso, Padre Rodolfo, que a gente ser quem a gente é. Acho que a receita é mais simples. Eu falo que as crianças, elas descomplicam, né? E o adulto complica o que é simples. A criança simplifica o que é complicado. Acho que as crianças são tão nossos guias do que fazer, que eu me lembro que uma vez eu estava olhando um paciente em casa,
com o meu time, e esse paciente passava uma semana, eu falava, gente, semana que vem seu Antônio não vai estar aqui. Tinha uma cratera, uma escara tão grande na região sacral dele, ele teve um sarcoma, e ele morava numa casa que o chão era só terra, e era tudo de papelão, e a mãe tinha saído para trabalhar, e a filha de 9 anos, a Thaíse, tinha ficado com ele. Ela ficava cuidando desse avô. Então, nós levamos cama, levamos soro, levamos tudo. E é onde que eu quero chegar. Toda semana, durante umas 5, 6 semanas, eu achava que aquela semana era a última, da primeira para a segunda, até que chegou nessa sexta, provavelmente, semana. E aí, quando eu cheguei, elas me falaram, seu Antônio quer te ver. Eu falei, ele está vivo? Tá. E eu cheguei e perguntei para ele. Toda semana eu levava geleca, lápis de cor, cartolina, para a netinha desenhar e se sentir feliz com a nossa presença enquanto eu examinava o avô. Naquela quarta-feira, que ele estava cianótico, eu perguntei para ele assim, seu Antônio, o que ainda te segura aqui? Nós conseguimos melhorar a sua dor, eu soube que o senhor dormiu melhor. Tem alguma coisa que ainda te prende aqui? A netinha estava de costas para a cama, desenhando com o que a gente havia levado para ela. Eu estava do lado de cá, a cama aqui, ele olhou para mim e olhou para ela. Aí eu falei, ela? Ele fez assim. A neta levantou, foi na caixa de papelão, pegou alguma coisa, trouxe no peito, pegou a escadinha, que a gente montou melhor em casa, subiu e colocou a foto dele e dela no peito dele. E falou para ele assim, se o senhor tiver saudade, vovô, eu estou aqui, você pode ir. Você entende o tanto que a criança nos ensina a simplificar o que para a gente às vezes é tão constrangedor? Porque o que adianta nós termos uma postura de estarmos frequentando um rito religioso, estarmos em igreja, se a gente não consegue fazer um movimento porta a porta, que é o que arrasta, é a gente saber que isso é Deus. O que a neta fez para esse avô, fez para o avô e fez para mim. Ela trouxe um Jesus vivo que habita ele para falar, aqui não acabou. Então, quando eu vejo meu consultório, que eu devo ter lá, Padre Rodolfo, só na minha mesa, mais 200 imagens. Eu tenho a Nossa Senhora de Fátima grande, que minha mãe me deu quando eu formei, mas eu tenho os milagres, e eu lembro de quase todos eles, os milagres que a medicina não conta, eu tenho as imagens todas lá. Nunca tive nenhum constrangimento de um evangélico falar para mim, eu não me sinto à vontade dentro da sua sala. Eu acho que a maneira como a gente acolhe, né? Eu gosto de ir na recepção buscar, eu não fico sentada, eu vou lá, recebo, trago junto, né? E a pessoa quando entra vê aquele tanto de imagem dentro do consultório, parece uma loja. Eu nunca me senti constrangida de achar que alguém está constrangido com o espaço, que embora seja o espaço que eu criei, é um espaço que me representa muito, porque ali tem milagres que a medicina não contou. Eu tenho água benta na parede, eu tenho oração que é para o cristão, que não é só para o católico, mas uma oração que o Dom Cipriano me ensinou, e eu sempre faço as orações, entrego para o paciente, para a família, quando eu pergunto, você é cristão? Eu não pergunto se ele é católico. Você gostaria de receber uma oração? Eu entrego a oração para ele, que é uma oração de cura, que é toda baseada na Bíblia. É linda essa oração. E no momento difícil da minha vida, essa oração chegou para mim. E aí eu falei, meu Deus, me trouxe tanto conforto, eu posso trazer para alguém. E aí, quando a pessoa sai, muitos falam comigo, a senhora me dá a bênção? Eu pego a água benta e falo que o sangue precioso de Jesus te cubra e cuide da sua saúde. Amanhã, quem viver até amanhã, vai ver um vídeo de um paciente meu que eu oro com ele. Ele é evangélico e me pede para orar com ele. Então, eu penso que falar de Jesus é muito fácil quando a gente é verdadeiro, quando a gente é o que a gente é.
E só para terminar, me veio uma frase aqui, que tem muito a ver com que talvez com que a Camila faça, que me veio aqui à mente enquanto eu vi você se levantando. Eu disse isso para uma paciente minha esses dias, que ela me falou que estava vivendo uma relação abusiva. E eu disse o seguinte, que eu disse isso para ela, como eu digo para todo mundo, que é o que eu vivo. Onde você não puder ser quem você é, não se demore. Lá em Minas a gente fala, vaza. Onde você não puder ser exatamente quem você é, não se demore. É isso. Nós vivemos os sacramentos e os ritos da igreja para darmos o testemunho cristão lá fora. São José Maria Escrivá de Balaguer, que é com certeza uma inspiração de Dom Antônio, minha também, e de muitos aqui, ele fala justamente da santificação no trabalho. Então, em qualquer ofício, qualquer profissão, qualquer atividade, qualquer estado de vida, lá nós temos um chamado de viver a nossa vocação. Dom Antônio, um irmão nosso está perguntando aqui, compartilhando, ele é advogado e está estudando medicina, já está no internato, e gostaria de saber como se posicionar usando a objeção de consciência para quando estiver em algum plantão e não precisar realizar nenhum ato contra a vida. Inclusive, em alguns lugares, algumas ligas de ensino, dizendo que o médico é obrigado a fazer o aborto em alguns casos. Obviamente, a gente já responde que não existe essa obrigação legal, mas como é que ele pode usar a objeção de consciência? Bem, entender bem o que é a objeção da consciência, em primeiro lugar. Trata-se de uma manifestação da sua liberdade pessoal. Você é livre. E a liberdade não é um pêndulo entre escolher o certo e o errado, o bem e o mal. Não é um pêndulo. É a capacidade de você escolher o bem devido à sua natureza humana, a sua dignidade humana. Então, a capacidade, a liberdade, o pêndulo é justamente uma distorção do conceito de liberdade. A partir que você entende que a liberdade é a capacidade de fazer o bem devido dentro do seu conhecimento e da sua ponderação e decisão. Uma vez que há esse direito a ser livre, né, você então tem que falar bem qual é o bem devido que me cabe nessa ação. E quando se trata da vida humana, né, esse bem que é a vida é um bem superior a todos os demais bens. Então eu tenho o direito a ter uma objeção da minha consciência, porque ninguém pode me obrigar a fazer algo que seja contra aquilo que é o bem do indivíduo e o bem comum da sociedade. Então, o não reconhecimento da objeção de consciência é um autoritarismo, mesmo que exercido por autoridade legitimamente constituída. Porque a autoridade está a serviço do bem comum e não pode violentar o bem comum. E, como falei, o primeiro de todos os bens devido é a vida. E aí me permita acrescentar que depois disso a gente precisa estar, como Jesus nos preveniu, preparados para o martírio da ridicularização, que o Papa Bento XVI também tanto falava, porque se nós queremos ser cristãos de verdade, dar um testemunho, inclusive e principalmente no nosso ambiente de trabalho, então a gente precisa também se preparar e se fortalecer para esse martírio da ridicularização. Sim, sem dúvida nenhuma. E está tudo certo, né? Isso aí, o apóstolo Paulo de Tarso, que para mim é o outlier de Cristo, eu sou absolutamente apaixonada
Paulo, depois de Saulo, né, depois da conversão, o que ele conseguiu trazer de riqueza, de grandeza, de expansão de consciência para quem veio depois, está tudo certo. Se perseguida eu não for, cristão não sou. Não é isso? Não tem uma música que fala isso? Então, a gente tem que estar preparado para entender que isso faz parte da nossa jornada. Isso não pode nos incomodar, porque nosso foco não é nisso, não é nessas coisas do mundo, não é no ter, é no ser, é na essência. Então, isso não pode tirar a nossa paz interior, porque nós olhamos para onde? É para o alto, nós somos filhos do céu. E ao olhar para Deus, a gente sabe que o espaço que a gente quer da vida que passa para a vida que não passa é a eternidade. Então, a gente sempre tem que lembrar que a palavra de ordem está tudo certo. E quando eu defendo a minha liberdade da consciência, eu estou defendendo a liberdade da consciência de todos. É coletiva. Eu não estou defendendo porque eu sou livre. Eu estou defendendo porque o ser humano é livre. Portanto, não é apenas um ato de benefício pessoal, é um ato de benefício social. Defender a liberdade da consciência. E no Brasil, só existe um estado em que a lei da objeção da consciência foi promulgada e reconhecida, o estado do Rio de Janeiro. Nenhum estado existe. E por que não estão permitindo certas leis a nível do Congresso Nacional? Porque uma das leis é justamente a lei da objeção da consciência. Então, isso é uma tirania, você ser governado desde fora e não governando a si mesmo. É o lema do Estado de São Paulo. O lema em latim é non ducor, duco, não sou conduzido, conduzo. É de Minas. Libertas quae será tamen. A liberdade, ainda que tardia. Você tem que defender a liberdade. Você tem que defender a liberdade mais digna, a liberdade da consciência, não liberdade de consciência. Eu não sou livre para criar verdade, para criar o bem. Essa liberdade é libertinagem. Mas a liberdade da consciência é um valor inerente e consequente à dignidade da pessoa humana. Não é criar o bem, é escolher o bem criado por Deus, é isso. Isso não é uma receita azul, não, viu? Isso é uma... Alguém está querendo Rivotril, né, padre? É letra de médico? É letra de médico, você não entendeu? Antes de mais nada, cumprimentar os nossos palestrantes, do Antônio Fantástico, como sempre. Doutora Plícia, não a conhecia, mas já sabia da sua trajetória e impressionante. Foi impossível não ficar tocado com a sua apresentação. Eu tinha uma questão. É muito difícil, as novas diretrizes curriculares já pedem que a medicina de cuidados paliativos seja ensinada, mas é muito difícil para quem trabalha com isso, ensinando, encontrar campo de estágio apropriado, quando o próprio Serviço Único de Saúde não oferece de maneira apropriada, pelo menos não em todo canto. Eu não sei se a senhora sabe, mas aqui na Paraíba nós temos muito mais faculdades de medicina do que precisamos e, obviamente, é uma dificuldade ensinar isso para os alunos. O que é que a senhora sugere que seja feito? Nossa, que pergunta fácil, né, gente? Guilherme, né? Obrigada pela atenção. A gente estava conversando sobre isso antes de eu fazer a minha fala, Guilherme, do quanto que é difícil a gente ter essa experiência no dia a dia, porque nas faculdades de medicina, nós não somos preparados para lidar com a morte, a gente é preparado para salvar vidas. E a gente acha, então, que lidar com a morte é desperdício, é algo que você colocar uma pá, né, de cal em cima, pegar na mão, pôr morfina, uma bomba de midazolam e acabou. A medicina paliativa é muito mais que isso, é a medicina do cuidado, é a medicina do respeito à sacralidade do outro. Aquilo que importa para ele é o que você vai respeitar. O que importa para o paciente, importa para você. Acontece que essa medicina paliativa no nosso país ainda ela é muito embrionária. E às vezes as pessoas chegam com aquele ímpeto, aquele rompante de falar, eu vou mudar toda a realidade. Não é assim.
Quando você está dentro de um hospital, as pessoas não sabem nem o que você faz direito. Né? Hoje, assim, a cultura mudou na minha cidade, mas há 10 anos atrás, as pessoas olhavam para mim achando que eu era do Esquadrão da Morte, que eu era o próprio terror apocalíptico. Por quê? Porque eu não passo sonda nasentérica em paciente em processo ativo de morte. Eu chamo a família para conversar. Eu não vou fazer essa crueldade com o paciente. Só que a família talvez não acha que é crueldade, porque ela acha que o paciente está morrendo de fome. E na hora que eu pego o artigo científico, explico para ele que quando eu entro em processo ativo de morte, eu não tenho demanda nutricional externa. Eu preciso entrar em ebulição, por isso que a gente tem febre, tem a dispneia, tem todos os passos antes de morrer. Frialdade, extremidade, tem todas essas fases. E por isso que a gente tem tanta hipertermia antes do último suspiro. As pessoas talvez não tenham conhecimento, e a informação, ela muda tudo. Então, acho que assim, a minha dica é, nós temos que ser extremamente humildes. Porque, volto a te falar, metade dos médicos acham que são Deus, a outra tem certeza. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque você está entrando e está rompendo uma cultura onde as pessoas acham que elas têm que buscar obstinadamente entubar, hemodiálise, ressuscitar, medida fútil, medida inútil. E é muito difícil praticar ortotanásia numa cultura onde a gente tem que fazer mistanásia, que é manter a pessoa viva a qualquer custo. Então, se você chega e fala, olha, eu estou aqui, se você precisar de um controle de sintoma, dor física, eu estou aqui para poder acolher. Se mostra, não bate de frente. O embate sempre é comunicação violenta. A gente precisa buscar a comunicação compassiva. De falar, se você puder ajudar, eu estou aqui do seu lado. E acho assim, eu fiz tudo muito sozinha. Me incomodava muito ver que os médicos tinham essa dificuldade. Por isso que depois do mestrado eu fui buscar o caminho dos cuidados paliativos para eu poder integrar isso à oncologia clínica. E acho que foi uma excelente parceria. Porque eu não tenho dificuldade de atravessar, de permear, de caminhar nisso hoje. Mas no início, eu muitas vezes chegava frustrada em casa e falava assim, nossa gente, as pessoas acham que sabem tudo, as pessoas estão morrendo com muita dor, e no Brasil se morre com muito sofrimento. Mas eu penso que é isso, é um trabalho de formiguinha, você tem que ir devagar, tem que entender, estudar muito, porque a medicina paliativa de controle de sintoma não é algo fácil, é algo que você precisa estudar muito, buscar a palavra certa, o momento certo, a comunicação correta e a presença. Porque muitas vezes o silêncio fala muito mais do que eu ser verborreica, ficar falando. Então, acredito, Guilherme, que não tem uma receita de bolo, mas é você estar pronto para essa luta, para esse embate de falar, está tudo certo, que o colega deu conta de caminhar até aqui. E eu, da minha parte, vou ficar à disposição, porque podem me chamar de madrugada, podem me chamar domingo na hora da missa, depois do futebol. E se acharem que eu contribuo, cada um que eu conseguir trazer uma contribuição, ele vai falar para o outro e fala, olha, tem um pessoal aí que não é do Esquadrão da Morte, eles fazem um trabalho legal. E eles conseguem trazer alívio de sofrimento humano profundo, antes que a pessoa volte para Deus. Então, Antônio, ainda nessa palavra da ortotanásia, o exemplo iluminador de São João Paulo II, que parecia que naquela encíclica que a gente viu hoje, de 84, parecia que ele estava antevendo o que ele ia passar, não falando do sofrimento dos outros, mas do sofrimento dele. Olha, um grande esforço que eu tenho feito ultimamente, que vai na contramão da cultura que predomina no mundo inteiro, né? Que é recuperar as palavras. Recuperar as palavras. Eutanásia, na sua origem etimológica, significa boa morte. Quer dizer, todos nós temos direito de morrer bem. Morrer bem. Né? Mas essa palavra foi tão manipulada que hoje é a má morte, né? Então, ortotanásia, orto é correto. A gente hoje tem que até recuperar o sentido da palavra homem. Quando você fala homicídio, é assassinato do ser humano, não do homem. Mas agora, para
contrapor homicídio e feminicídio. Tanto matar uma mulher como matar um homem, no questão de gênero, eu estou matando um ser humano. Então, homicídio é a morte do homem. Né? Mas você vai multiplicando os neologismos e você vai perdendo a essência das palavras. Né? Então, é um grande trabalho hoje em dia, isso, né? É recuperar o sentido das palavras. A palavra amor, compaixão. Compaixão é usado muitíssimo pelos defensores da cultura da morte. Então a gente tem que ter compaixão do que sofre, então, para tirar o sofrimento, vamos matá-lo. É uma coisa que tem que trabalhar muito, porque se conseguiu criar, a nível internacional, uma linguagem na formulação é certa, mas no conceito os mais variáveis possível. Direitos humanos, né? Direitos humanos. Né? Precisa ver o que quer dizer primeiro direitos e depois o que quer dizer humano. Porque hoje tudo é direito humano, né? O direito de matar passou a ser um direito humano. Então, é preciso ter esse trabalho também de formiguinha, de recuperar o sentido etimológico correto das palavras. Porque senão nós podemos conversar usando as mesmas palavras, mas com compreensões diferentes. Aí não há diálogo. E o Papa Bento XVI, numa encíclica de caráter social, Spe Salvi, que é uma encíclica social do Papa Bento XVI, ele diz lá, o Logos, no sentido de verdade, o Logos cria o diálogos. E dia quer dizer através de, o prefixo grego quer dizer através de. Né? Então você, através do diálogo, você busca a verdade. E ele, com toda a sua intelectualidade, não só teológica, mas também filosófica e antropológica, ele diz, olha, todo erro tem um núcleo de verdade. Então, dialogar com o que está errado não é combater o erro, é você ir ao encontro da verdade que ele tem e que você também tem e que, através do diálogo, você faz emergir essa verdade. Mas diálogo hoje em dia é dialogar para cada um defender o seu ponto de vista. Não, dialogar é para ir ao encontro da verdade. Por isso somos seres inteligentes, né? E a manipulação da inteligência, através de mudanças de conceitos, de palavras, hoje em dia, às vezes a gente não consegue perceber a sutileza dessa cultura que trouxe consigo um impedimento do diálogo, porque cada um fala a mesma palavra, mas com conceitos diferentes. Boa noite, meu nome é o Ederson. Doutora, uma questão bem prática, a que eu vou perguntar agora. Os seus pacientes, eles costumam ter insight, a percepção sobre o momento em que eles estão e como é que é lidar com isso, como eles lidam com saber que eles estão num processo final de vida e como é que é cuidar de alguém que sabe que está no momento final. É riquíssimo, é um terreno riquíssimo, porque você faz muita contratransferência. E o bonito é que quando você consegue fazer a comunicação adequada, eu acho que o problema do mundo é a comunicação, acho que a gente precisa dizer o óbvio, precisa ter paciência para falar o beabá, você precisa conquistar as pessoas, saber usar as palavras certas, a presença certa, não precisar trazer todas as informações de uma vez, mas conquistar aquela pessoa através da verdade. Em João, nós sabemos que João fala que a verdade vos libertará. Então, jamais minta ou omita algo para o seu paciente. Primeiro, pergunta para ele, o que é que você sabe? O que é que você deseja saber de mim? Quando eu começo uma anamnese, eu pergunto, João, o que é que você espera de Príscila aqui hoje? Você veio com qual expectativa? O que que eu posso te oferecer na sua cabeça? Você veio aqui em busca de quê? Se você estabelece um vínculo, uma relação de verdade,
essa pessoa vai encontrar em você alguém onde ela consegue trazer à tona, à luz, a angústia, o medo de morrer. Porque, olha, sem medo de errar, você, eu, todo mundo que está aqui, sem medo de errar, a gente não tem medo da morte, a gente tem medo de sofrer para morrer. A gente queria morrer, todos queríamos ser merecedoras de morrermos como um passarinho. Deitou, dormiu, morreu. É o sofrimento que nos angustia, é achar que a gente não vai dar conta daquilo ali. Por isso, que tudo aquilo que você puder trazer de verdade, mas com amor, com respeito, você vai conseguir fazer com que essa pessoa seja vista. Ela está sendo validada, ela está sendo enxergada. E aí você vai falar para ela, olha, eu estou aqui do seu lado. Eu não tenho como te prometer algo diferente do que o que a gente soube hoje na tomografia, que as metástases pulmonares aumentaram. Eu sinto muito. A vida é um mistério. Mas você está vivo, você está vivíssimo. Vamos focar no que importa, que é se ocupar de viver. Esses dias eu recebi o governador de Minas Gerais, lá pela segunda vez na fundação. E tinha um rapaz de 29 anos que estava em Anasarca, um rapaz com câncer de intestino, ele chegou junto com a Preta Gil. Quando ela morreu, ele chegou lá no hospice. Ele estava em Anasarca, né? Todo mundo aqui sabe que Anasarca é o corpo todo inchado. E o Romeu Zema chegou. E aí ele falou assim comigo, depois que conversou com ele, porque o rapaz queria fazer uma foto com ele, porque o pai trabalhava para a Eletrozema, que eu acho que é a empresa que o Zema tinha. E quando nós entramos para um outro espaço, o governador olhou para mim e falou assim, doutora, esse rapaz vai morrer? Eu olhei para ele e falei assim, o senhor não? Claro que ele vai, o senhor vai, eu vou, nós vamos todo mundo morrer. O senhor quer saber se ele vai morrer agora. Entendeu? Então a pergunta é essa, o que é que eu posso fazer para que você viva até quando Deus te convidar para voltar para Ele? Os evangélicos usam um termo que eu acho lindo, que é recolher. Eles usam muito isso, Deus recolheu meu pai, trouxe de volta para o colo. E por isso eu acho que uma coisa muito legal é a gente ter muito respeito às crenças que não são as nossas. Porque isso é a gente ser a imagem de Cristo. E não querer forçar a goela abaixo nenhuma conversão, porque eu vou salvar a humanidade se eu fizer isso. Mas lembrar que aquilo que Ele deu conta, que eu dou conta, a gente tem um espaço de encontro que é o diálogo, que o Dom Antônio falou aqui agora. A verdade dele e a minha, nosso Cristo é um só. Então, respeite profundamente o que o outro entende como verdade para ele. Você tem um paciente que é testemunho de Jeová? Negocia com ele. Negocia com ele o quê? Olha, eu faço tudo o que o senhor quiser. A única coisa que eu não posso é te dar sangue. Você ganha o cara. Ele vai acreditar em você e saber, poxa vida, esse cara não vai me sedar e vai fazer transfusão, porque transfusão para ele é ir para o inferno. Você sabe disso? Para ele ir para o céu, pelo menos para ele ter a possibilidade de ir para o céu, esse caminho, ele não pode receber sangue do outro. Então você fala com ele, olha, eu faço tudo o que você quiser, mas eu não negocio sangue. Essa palavra não existe, porque eu não vou transfundir sangue em você em hipótese alguma. Eu estou lembrando de uma história que eu vivi, por isso que eu te contei. Então, se você é verdadeiro e você conquista, mas conquista de maneira verdadeira e não na curva, você fazendo algo errado e traindo o que é verdade para aquela pessoa que te confia o cuidado, você não vai ter dificuldade para falar o que está acontecendo, porque ela sabe. Ela sabe, as experiências de quase morte, elas começam a ver o pai que morreu, a mãe que morreu. É incrível o que a gente vive. É riquíssimo, porque as pessoas sentem, doutor, eu não estou mais com medo de voltar para Deus. Por quê? Porque você é ponte de paz para aquela pessoa. Compartilho com vocês, não um conhecimento, mas uma experiência. Eu tenho 47 anos de padre, 20 de bispos. E ao longo desses anos fui percebendo uma comunicação muito interessante, né? Muito interessante. Que não é uma, nem duas, nem três. Várias vezes eu sou o primeiro a saber
que uma mulher vai ser mãe. Nem o marido sabe. É impressionante isso. As pessoas, olha, hoje em dia com o WhatsApp é fácil, né? Seja mensagem, seja áudio, a pessoa true, né? Eu mando a fotozinha do marcador lá da gravidez, né? E sou o primeiro a saber que uma pessoa está morrendo. Domingo passado, eu estava indo para a missa, né? Ouvi lá que tinha um áudio, ouvi o áudio, a pessoa estava na porta da UTI, chorando, falando, meu pai está morrendo, meu pai está morrendo. Né? Quer dizer, as pessoas, são dois momentos que são de uma alegria enorme. Ser concebido, né? E dentro da tristeza, né? Saber que uma pessoa vai entrar para a eternidade. Por isso que comunicam para mim. Comunicam para mim porque eu vou falar da vida, não vou falar simplesmente da interrupção, do tempo material, porque se entra numa outra medida de tempo, né? Que é a condição onde vivem os anjos, e o Deus e os próprios anjos e os santos. Uma outra condição. Né? Mas é interessante essa experiência. Dois momentos que são fortes na vida, né? Alguém que está nascendo, alguém que está terminando o seu tempo físico, não a sua vida, né? Eu sou o primeiro a ser comunicado. Eu falei, já falou para o seu marido? Ainda não. Eu queria falar para o senhor em primeiro lugar, porque o senhor é meu pai espiritual. Né? A porta eu dei, meu pai está morrendo. Foi essa notícia domingo passado. Meu pai está morrendo. Né? Imediatamente eu mandei um áudio, porque escrever nessas horas é para escrever, né? Falamos, e essa pessoa hoje novamente, né? Porque amanhã faz 15 dias, né? Então a pessoa novamente e falou, está muito difícil viver esse momento, né? Mas eu estou com a esperança de que vou passar por ele. Então, todo mundo sabe que vai morrer. Todo mundo sabe, né? Você falou, vai morrer, lógico, o senhor também, eu, o senhor, todos vamos morrer, né? Agora, quando vai morrer, né? É um processo irreversível. O momento exato da morte, ninguém sabe. Separação da alma do corpo, ninguém sabe. Mas nesse processo, a sua presença é sempre uma presença que vai dar vida à morte. Vai dar vida à morte. Porque, então é preciso ter essa formação médica, essa formação na psicologia, na psiquiatria, na teologia, para ajudar as pessoas a viver esse momento tão especial, né? Que se sabe, mas não sabe nem onde, nem quando, nem quando. Né? Mas essa incerteza não tira a beleza da morte, né? Por isso tem todo esse trabalho que não é só aliviar o sofrimento físico, mas é preparar a pessoa para essa mudança que não substancial, porque a pessoa continua sendo pessoa, mas uma mudança para uma realidade que vai ser a grande surpresa, né? Há poucos dias uma pessoa me perguntou, doente, padre, quando será que eu vou morrer? Eu disse, a pergunta mais importante eu acho que não é essa. A pergunta mais importante é como será que eu vou morrer? Vamos nos preparar para como, porque se você estiver preparada para como, não importa quando. Na hora da palestra da doutora, eu tive um sentimento, uma percepção, de que tinha uma pergunta aqui dentro de cada um de nós, a gente estava se colocando um pouco no lugar dos pacientes, sim, no lugar dela também como médica, mas também no lugar do paciente, como a gente vai enfrentar um momento desse de um ente querido, mas também o nosso momento. E eu acho que a gente podia ir para casa hoje com essa reflexão. Porque, em primeiro lugar, nós estamos aqui não somente para dar aquilo que nós temos, mas
estamos aqui em primeiro lugar para recebermos de Deus, para a gente, para que a ação da gente não seja uma ação teatral e vazia, mas que seja um testemunho daquilo que a gente está buscando também para a nossa vida. E aí, a doutora disse lá na nossa paróquia, no dia 14 de setembro, a vida nem começa com o nascimento, nem termina com a morte. A vida começa na eternidade e aqui com a concepção. A morte é uma etapa, o nascimento é uma etapa da vida, a morte é uma etapa da vida e a vida é muito mais ampla do que tudo isso. E felizes os que entendem isso e os que vivem com Deus, né? Na liturgia da igreja, o dia da morte é chamado Dies Natalis, o dia do nascimento. Sim. Olha a visão real, positiva. Dies Natalis. Por isso que quase todos os santos são celebrados Quase todos os santos são celebrados no dia da morte. no dia da morte. É bonito, ó, dia do nascimento. Né? Dia do nascimento, é assim que se chama o dia da morte. Vamos continuar amanhã. Dom Antônio, muito obrigado. Doutora, muito obrigado. Gustavo, muito obrigado. A comunidade. Eu me identifico com a comunidade pelo seguinte motivo. Porque nós somos pessoas inconformadas. Uma pessoa outro dia chegou para mim e disse: que história é essa desse encontro desses médicos? Não invente mais nada, não. Não invente mais nada não esse ano, pelo amor de Deus. Eu digo, eu não estou inventando não, é Deus que está colocando no meu coração, e se Ele não quiser, não vai acontecer não. Aí a gente bate na porta de outro doido assim também, e a gente dá as mãos, e acontece um momento como esse. Já pensou, se o que Deus colocou no coração dele, no meu, a gente tivesse dito não, a gente não teria vivido o que a gente viveu ontem e hoje. Então, também para você ir para casa pensando nisso. Se Deus está colocando no seu coração, diga sim, porque através de você, muitas pessoas vão receber também a graça que você recebeu. Vamos ficar de pé e vamos encerrar fazendo a invocação à Nossa Senhora neste sábado, pedindo a sua bênção e proteção para nós, para a nossa família, para as nossas missões. Amanhã a gente vai começar às 8h30 com o terço, 9h pontualmente, a primeira palestra com a doutora, e em seguida damos continuidade, toda a programação já está no grupo. Não vamos perder nenhum momento e também pode trazer todo mundo que desejar para a missa às 11h. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.